Educadores, no final de maio de 2020, a Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica publicou o documento orientador com as ações da Subsecretaria no teletrabalho. E nós vamos, a partir de agora, nesse vídeo, estudar um pouquinho sobre cada um dos tópicos que se apresentam neste documento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo pequenos links para você clicar e adiantar o documento para começar o assunto do seu interesse. Então, este é o documento preparado pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem nos dizendo quais são essas ações do teletrabalho nesse período de pandemia da Covid-19. Ele foi publicado no final de maio de 2020. O primeiro tópico que ele vem nos dizendo aqui é sobre a revisão do projeto político-pedagógico das escolas. E vem nos informando sobre qual é esse processo, qual que é o setor responsável da subsecretaria e também os contatos para informações e esclarecimento de dúvidas. Em todo o documento você terá links onde você pode clicar e saber mais informações. Quais são essas principais mudanças, então, nesse período de pandemia? A escola, com servidores em atividade de teletrabalho, devem retomar a revisão do seu PPP. As etapas de apresentação para a comunidade, aprovação em assembleia escolar, homologação pela SRE estão suspensas até nova orientação. Houve alteração no cronograma de execução. A escola deve incluir em seu PPP textos sobre o regime especial de atividades não presenciais. A minuta já foi enviada para as escolas. Aqui tem um link caso você queira baixar novamente e também um checklist da homologação, onde você vai ali passo a passo, executando as atividades e conferindo se já foi realizada ou não. Quem são os principais envolvidos? Diretores e especialistas de escolas estaduais, a equipe DIRE e inspeção escolar das superintendências e também a diretoria de avaliação da aprendizagem. No momento da suspensão das atividades presenciais nas unidades da rede pública estadual de ensino, estávamos na etapa de revisão dos PPPs, onde as escolas estavam fazendo aí as análises e alterações do documento para a homologação. Partindo dessa premissa de realização coletiva do PPP, conforme prevê o artigo 5º da Resolução 2097 e dando continuidade à esta ação, o documento reitera que a equipe gestora da escola, diretor e especialistas, devem liderar esse processo de revisão da minuta com a participação da comissão representativa, membros do colegiado escolar, membros do conselho de representantes de turma e demais instâncias participativas existentes na escola. O que muda com a suspensão de atividades presenciais na escola? Nesse tempo de pandemia, depois de feito todo o mapeamento de viabilidade e prioridades da unidade escolar, nesse regime especial de teletrabalho, é muito importante que a continuidade deste trabalho aconteça através de meios de comunicações não presenciais, por telefone, e-mail, plataforma digital ou redes sociais, utilizando as ferramentas oficiais homologadas pela Secretaria do Estado de Educação. A escola deverá retomar a revisão do seu PPP. Isso porque entende-se que o trabalho de revisão do PPP pode ser conduzido remotamente pelo corpo administrativo e pedagógico da escola, no caso deste estar realizando o teletrabalho nas condições colocadas anteriormente. Os membros do colegiado, representantes de turma, também deverão participar das discussões e cabe à equipe gestora verificar a melhor forma de participação. Como a escola vai comunicar? Através de videoconferências, através de um grupo no WhatsApp, através de e-mails, a escola vai verificar qual que é a melhor forma de participação. Nesta etapa de revisão, as escolas contam com o trabalho de análise técnica e pedagógica das equipes das superintendências, que também estão em regime de teletrabalho e que também devem oferecer esse suporte. As etapas de apresentação para a comunidade, aprovação em assembleia escolar e homologação pela superintendência estão suspensas até nova orientação. A nota de esclarecimento e orientação 01 de 2020, aqui tem um link dela para você clicar e visualizar, de 26 de março de 2020 do Conselho Estadual de Educação prevê que todas as alterações ou adaptações no regimento escolar, na proposta pedagógica da escola ou no calendário escolar devem ser registradas. E por isso as escolas devem incluir em seu PPP, antes do plano de ação, informações sobre o regime especial de atividades não presenciais.
Então, você vai pegar a minuta e antes do plano de ação, você deve incluir no PPP essas informações do regime especial de atividades não presenciais que estamos vivendo. E como um texto padrão, a subsecretaria sugere este texto aqui para ser adaptado de acordo com a realidade da sua escola, para que cada escola inclua esse texto na minuta do PPP antes do plano de ação. É uma sugestão e ele pode ser adaptado de acordo com a sua realidade, com a realidade da escola. A proposta é a seguinte: informar uma atividade, que estratégia que foi utilizada nesse período de pandemia, nesse período de regime especial de atividade não presencial. O que a escola fez? Ela criou grupos na rede social, ela criou grupos em aplicativos de mensagem, criou salas virtuais, enfim. Qual a estratégia que foi utilizada? Qual foi o objetivo da criação de cada estratégia que foi criada pela escola? O acompanhamento. Como assegurar que o objetivo será cumprido? Como você, como a escola, como os gestores, os professores, as equipes pedagógicas irão verificar se todos receberam informação, se houve interação, se houve feedback dos alunos, se os professores conferiram as atividades, retomaram as atividades com os alunos, fizeram revisão? Como será esse acompanhamento? Quando vai começar a ação? Quando ela se iniciou? O tempo de término ainda não sabemos, mas quando ela se iniciou, nós já temos aí uma noção. E por último, o plano de ação. Ele deverá ter suas ações executadas a partir de sua elaboração até o final do ano letivo, conforme o calendário escolar. As escolas que contemplaram em seu PPP ações que seriam realizadas até o presente momento, mas não puderam executá-las em função da pandemia, da suspensão das atividades, terão a oportunidade de replanejá-las em seu documento, atribuindo novas datas para sua execução. Então, aquelas ações que ainda não foram realizadas deverão passar aí por um processo de adaptação para que possam ser executadas no futuro, de forma não presencial ou de forma presencial quando for a retomada do regime presencial de ensino. O monitoramento e a avaliação do plano de ação terão seus momentos de acompanhamento alterados e divulgados posteriormente. Então vamos aguardar esse monitoramento, como vai acontecer, quais serão as novas orientações da subsecretaria ou da Secretaria de Estado de Educação. O cronograma. Durante as mudanças propostas para o processo de revisão dos PPPs, apresenta-se novo cronograma para esta ação. Esse já é o terceiro ou quarto, se não me engano. A etapa: revisão dos PPPs das escolas, análise técnica e pedagógica da superintendência, de 1º de junho até 21 de julho de 2020. Apresentação para a comunidade, aprovação de assembleia, homologação estão suspensas até uma nova orientação. As escolas que já tiveram seu PPP aprovado em assembleia escolar e homologado pela SRE deverão seguir o processo como instruído no documento orientador da revisão dos PPPs, que as escolas já receberam anteriormente. A superintendência deverá escolher um endereço de e-mail institucional já existente e instruir as escolas que enviem para este e-mail a revisão final do PPP finalizado e aprovado pela equipe escolar. A SRE deve inserir essa revisão final na pasta compartilhada pela DAP no Google Drive a partir deste momento. Considera-se que o mesmo está homologado. Sobre o arquivo final do PPP a ser inserido na pasta, deve ser salvo em formato PDF e com o nome do arquivo sendo o próprio código da escola com dígito 31. Exemplo, 31079-383. Para aprender como salvar o documento em formato PDF, clique aqui e aqui você vai ter novas instruções. Considerações finais sobre o PPP. O PPP dos Conservatórios Estaduais de Música será implementado no retorno das atividades presenciais ou se surgirem novas orientações. Entendemos que, nos documentos referentes ao teletrabalho a ser feito pelos profissionais da educação, poderão ser contempladas as ações de revisão do PPP. Como exemplo destes documentos, temos o plano de trabalho individual
o planejamento de atividades em regime especial de teletrabalho, dentre outros. Então, toda essa mobilização, todo esse trabalho, eles devem ser inseridos tanto no plano individual de trabalho do servidor e, conforme realizado, eles vão sendo lançados aí no relatório de atividades. O PPP é um documento pertencente à realidade da escola e esta tem inteira liberdade de modificá-lo e atualizá-lo como considerar necessário. Sobre a implantação e implementação do ensino médio em tempo integral, a agenda de atividade do ensino médio em tempo integral sofreu mudanças no cronograma de ação. Em momento oportuno, será enviado às SRS o novo cronograma, mas eles destacam a importância dessa interação e contribuição da equipe de implementação das superintendências nesse processo de construção da proposta. A agenda de atividades do ensino médio em tempo integral resume-se em agenda de formação mensais para a SRS das escolas de ensino médio em tempo integral, implantação do plano de ação e agenda bimestral. O setor responsável é o setor da coordenação do ensino médio em tempo integral e também nós temos aí o e-mail para dúvidas, envio de informações, enfim. O resumo das principais mudanças: alteração do cronograma, execução e ajuste de viabilidade, revisão do plano de ação da agenda bimestral para a implementação. Os documentos anteriores que contextualizam a ação: agenda de formações, formação inicial. Os principais envolvidos são diretores, coordenadores, especialistas e professores do ensino médio em tempo integral, equipe de analistas das superintendências, equipe de implantação do ensino médio integral, parceiros, enfim. Agenda de atividades possíveis. Inclusão da formação em EAD sobre o modelo escola, da escolha e realização de algumas formações referentes ao ensino médio em tempo integral, no modelo à distância. Lembrando que são atividades possíveis. O setor responsável, coordenação do ensino médio. O contato está aqui no e-mail. Resumo das principais mudanças. EAD, viabilidade para a formação continuada. Será enviado novo cronograma às superintendências em momento oportuno. Os documentos anteriores à contextualização da ação, a plataforma EAD e memorando, formação inicial. Principais envolvidos: as equipes de analistas das superintendências, equipe de implantação do ensino médio em tempo integral e o ICE. Desenvolvimento das ações pedagógicas do ensino fundamental em tempo integral. Nós sabemos aí que no final de 2019, início de 2020, o formato da educação integral ela mudou para o ensino fundamental e a principal proposta seria realizada através de reuniões e formações com superintendências regionais de ensino e com escolas estaduais que ofertam o ensino fundamental em tempo integral. Então, como foi a formação presencial dos analistas das SRS para o fortalecimento do ensino fundamental em tempo integral? A formação com os analistas responsáveis para o ensino fundamental em tempo integral, o setor responsável foi a coordenação da educação integral e o contato para dúvidas e informações é este. Os resumos das principais mudanças. A ação será planejada para ser executada no retorno das atividades presenciais na Secretaria de Estado de Educação, em todas as SRS e nas escolas, mesmo que ela tenha que ocorrer posteriormente por meio de videoconferências. Os principais envolvidos são coordenação e equipe de ensino fundamental integral, DIRE e analistas técnicos responsáveis pelo ensino fundamental em tempo integral nas SRS. Outra ação prevista ao longo do primeiro semestre de 2020 é o acompanhamento das atividades pedagógicas, da frequência e do rendimento dos estudantes. Este acompanhamento é de grande relevância, pois traz um diagnóstico do desenvolvimento do currículo focado na interdisciplinaridade entre o currículo referência de Minas e as atividades integradoras. E também traz um acompanhamento sistemático dos estudantes do ensino fundamental em tempo integral, frequência e rendimento, que poderão receber intervenções pedagógicas em tempo certo ao longo do ano. O monitoramento dessas atividades pedagógicas, a frequência e o rendimento escolar dos estudantes do ensino fundamental em tempo integral. O que é para fazer? Acompanhar as atividades pedagógicas realizadas pelas escolas,
se estão alinhadas entre o currículo referência e as atividades integradoras e acompanhar a frequência e o rendimento dos estudantes. O setor responsável é a Coordenação de Educação Integral, com o seu respectivo e-mail para informações e dúvidas. Resumo das principais mudanças. Uma vez que as aulas estão suspensas, o acompanhamento não pode ser realizado. Os documentos anteriores foram o documento orientador e o planejamento, e os principais envolvidos são a coordenação da equipe, a DIRE e escolas estaduais do ensino fundamental em tempo integral. Ações pedagógicas desenvolvidas no ensino fundamental. O processo de intervenção pedagógica se iniciou com a aplicação das avaliações diagnósticas no início do ano letivo e os professores estavam no processo de análise de resultados e implementação de ações e propostas para a intervenção pedagógica. Dúvidas referentes a esse assunto podem ser encaminhadas para este e-mail. As ações de intervenção pedagógica serão retomadas no retorno às atividades presenciais. Posteriormente, será encaminhado orientações e sugestões. Os principais envolvidos nesse processo são diretores, especialistas, professores de escolas estaduais, equipe de inspeção escolar, diretoria de educação infantil e ensino fundamental. Gestão integrada da educação, GID, que é um sistema presencial de solução de problemas e conquista de metas fundamentadas no método PDCA. O setor responsável é a diretoria de educação infantil e ensino fundamental e os e-mails de contato são esses. As principais mudanças que aconteceram nesse período: alteração do cronograma de execução, atividades estão sendo revistas, será enviado um novo cronograma às superintendências em momento oportuno. Os documentos que contextualizam a ação: plano de trabalho, documento orientador da GID, apostilas e materiais disponibilizados pela FDG, memorando circular número 1 de 2020, de 27 de fevereiro de 2020. Os principais envolvidos: diretores, especialistas, professores de escolas estaduais, coordenadores e multiplicadores GID, diretoria de educação infantil e ensino fundamental. O projeto da GID é um sistema desenvolvido pela FDG, Fundação de Desenvolvimento Gerencial, que unifica e foca os esforços e recursos da escola em objetivos, metas e ações para melhoria dos seus resultados e processos. A GID avançada é, portanto, um sistema gerencial fundamentado no método PDCA, Planejar, Executar, Verificar, Atuar, e possui o indicador IFC-RS, Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social, que mensura o desempenho da escola nos resultados associados ao cumprimento de sua missão, pois tem foco em resultados e orienta a escola quanto ao estabelecimento de padrões pedagógicos e administrativos de excelência. A GID avançada é desenvolvida em 252 escolas estaduais, que ofertam exclusivamente o ensino fundamental e obrigatoriamente anos iniciais, distribuída em 17 superintendências regionais de ensino. E aqui nós temos as superintendências que possuem o sistema GID implementado. As principais mudanças nas atividades GID: adaptação das atividades da GID ao modelo de trabalho remoto, alinhamento e orientação dos multiplicadores, coordenadores, para a elaboração dos planos de ação estratégico das escolas, videoconferências com as SRS visitadas em março de 2020. Haverá capacitação e orientação dos multiplicadores e coordenadores, adaptação das ações disponíveis na plataforma FDG Ensina, organização e realização de webinários gratuitos, que a FDG já disponibilizou em seu canal do YouTube. Quem ainda não segue a FDG, corre lá e assina o canal. Disponibilização de ferramentas para orientação das equipes da SRE e escolas quanto a estratégias de trabalho remoto, planos de ação. Todo esse processo está sendo refeito, está sendo reformulado e novas orientações chegarão para vocês. Reforço escolar. A estratégia que visa garantir a oportunidade de aprendizagens a todos os estudantes que apresentam dificuldades em língua portuguesa e matemática no decorrer do primeiro semestre do letivo estão suspensas. O setor responsável é este e aqui está o e-mail para dúvidas e informações.
Os documentos que já foram enviados, caderno de orientações metodológicas, reforço escolar para fortalecimento das aprendizagens. E os envolvidos são os diretores, especialistas, a equipe DIRI, a Diretoria de Educação Infantil do Ensino Fundamental. O reforço escolar, por ser uma ação cotidiana que visa promover as condições de aprendizagem diferenciadas para os estudantes que não consolidaram as habilidades e competências para o seu ano de escolaridade, necessita de um diagnóstico e trabalho pedagógico mais individualizado e práticas pedagógicas com metodologias de ensino dinâmicas e interativas. Assim, o reforço escolar deverá acontecer no retorno das atividades presenciais, através do acompanhamento contínuo e sistemático de modo a realizar a recuperação dos estudantes que apresentarem defasagem de aprendizagem. Jogos Escolares de Minas Gerais, JENG, é a competição esportiva que acontece entre as escolas públicas e particulares dos municípios de Minas Gerais. Aqui é o setor responsável e nós temos aí 2 e-mails para contatos e informações e também o número de telefone. O resumo das principais mudanças é suspensão da execução. Ao regulamento geral do JENG, os principais envolvidos são diretores, professores, equipe DIRI, Diretoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Portanto, o JENG também está com as suas atividades suspensas. Correção de fluxo. O correção de fluxo é a estratégia pedagógica para adequar a série à idade dos alunos que estejam em defasagem no ensino fundamental e médio. Este é o setor responsável e este é o e-mail para envio de dúvidas ou informações. Também está com a suspensão de sua execução. É regulamentado pela Resolução número 4276 de 2020. Os principais envolvidos são os diretores, professores, equipe DIRI, Diretoria de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Na correção de fluxo, a distorção idade-ano ao longo do processo foi agravada pela repetência e pelo abandono escolar, gerando um significativo número de estudantes que não alcançaram as competências e habilidades esperadas para o ano de escolaridade. Retomaremos a ação em 2021 por meio de estratégia de correção de fluxo, cujo monitoramento envolverá a participação das superintendências, das escolas, objetivando reduzir progressivamente esses índices de distorção e aumento da proficiência média dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio e promoção dos estudantes ao ano de escolaridade de acordo com a idade prevista em lei. Portanto, aguardemos até 2021 para retomarmos as ações de correção de fluxo. Agora vamos ver as ações pedagógicas desenvolvidas para o ensino médio. Atividade extracurricular em língua espanhola, que foi autorizada pela Secretaria, esta oferta de língua espanhola nas escolas estaduais como atividade extracurricular no ano de 2020. Aqui é o setor responsável e aqui temos o e-mail de comunicação de contato. Resumo das principais mudanças. Ações paralisadas. Os documentos que contextualizam a ação é Orientação Complementar número 01 de 2020, com referência neste processo do SEI. Os principais envolvidos são as superintendências de todas as escolas estaduais de ensino médio. A suspensão das aulas por causa do Covid-19 inviabilizou a continuidade dessa ação. O projeto piloto do novo ensino médio foi implantado em 11 escolas da rede estadual, com alteração curricular e ampliação da carga horária para 3.000 horas, como projeto piloto para o novo ensino médio, de acordo com a portaria do MEC 649 de julho de 2018. Esse é o setor responsável e este é o e-mail de contato para dúvidas ou informações. O resumo das principais mudanças está em andamento, com possibilidade de reorganização na forma de atendimento. Os documentos anteriores que contextualizam a ação, Memorando Circular número 1/2020, a referência ao processo do SEI está aí embaixo e também tem um anexo documento orientador piloto novo ensino médio. Os principais envolvidos são 11 escolas estaduais destas superintendências regionais de ensino. A situação da pandemia e o processo de greve dos professores impediram o fluxo de ações das escolas para iniciar ou dar continuidade às atividades deste projeto piloto. No entanto, as escolas estão sendo acompanhadas e orientadas quanto ao REAMP, Regime Especial de Atividades Não Presenciais,
e o processo de construção dos PETs para os estudantes do primeiro ano que estão inseridos neste novo currículo. Situações específicas do projeto piloto que demandarem uma nova organização de ações determinadas pela Secretaria devem ser informadas para a Diretoria de Ensino Médio para serem analisadas pelo e-mail a seguir. O programa piloto não será interrompido, mas poderá sofrer adaptações ao retomar as atividades presenciais. Estratégia de fortalecimento do ensino médio, Jovem do Futuro. O Jovem do Futuro é uma tecnologia educacional que visa contribuir com a melhoria contínua da gestão educacional e escolar. Essa estratégia é desenvolvida por meio da metodologia do Circuito de Gestão para o ensino médio regular e, a partir de 2020, também para o ensino médio integral. O setor responsável é a Diretoria de Ensino Médio e este é o e-mail de contato para informações ou dúvidas. As principais mudanças estão paralisadas. A documentação é um acordo técnico de cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e o Instituto Unibanco, conforme a documentação abaixo, e o memorando da Secretaria, número 33 de 2020. Os principais envolvidos são as 24 superintendências e 1.343 escolas de ensino médio. A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e o Instituto Unibanco foi firmada por meio de acordo técnico de cooperação publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 7/8/2019. Na Secretaria está sob a coordenação da gestão educacional da Diretoria de Ensino Médio. O Jovem de Futuro contempla os valores previstos no programa Gestão pela Aprendizagem, Educação Centrada na Aprendizagem, Melhoramento Contínuo, Visão Sistêmica e Orientação para Estudos, que estão articulados com os valores e princípios do método Circuito de Gestão. Participação, altas expectativas e valorização, respeito a contextos diversos, necessidade de inovar e equidade. A sua implementação em Minas Gerais será em 3 etapas. A primeira etapa em 2019 e 2020, atendendo 24 superintendências. Na segunda etapa, a partir de 2021, ampliará o universo atendido com mais 11 superintendências regionais, ao todo 35 SRS. Na terceira etapa, em 2022, serão atendidas 100% das matrículas de ensino médio e regionais. Atualmente, o Jovem do Futuro atende 1.343 escolas de ensino médio em 24 superintendências regionais, tendo como ator de interação com escolas os 440 inspetores escolares envolvidos diretamente, além da atuação na corresponsabilização dos coordenadores de inspeção, analistas educacionais, diretores educacionais, superintendentes das regionais. Como o circuito prevê como princípio a corresponsabilização, o método é implementado nas 3 instâncias da Secretaria de Estado de Educação: escola, superintendência e órgão central. De acordo com os protocolos do Circuito de Gestão, a metodologia compreende a formação de gestores para implementar plano de ação nas escolas, visando conseguir realizar as transformações necessárias para o alcance da melhoria da qualidade na educação básica no nível médio. A garantia dos direitos de aprendizagem com equidade exige entender e lidar com as juventudes, e este é o maior desafio dos gestores escolares. Nesse sentido, o método do Circuito de Gestão orienta, organiza e sistematiza os principais processos e procedimentos da gestão escolar, com foco na aprendizagem dos estudantes, no aprender com a prática e no avanço contínuo. Diante da pandemia do Covid-19, a suspensão das aulas presenciais e, conforme o memorando número 33/2020, as atividades do Circuito de Gestão Jovem do Futuro, no contexto da implantação do regime especial de atividades não presenciais, estão suspensas, para que os esforços estejam voltados a apoiar a implementação do REAMP, Regime Especial de Atividades Não Presenciais, sendo que, para tanto, os profissionais da rede de ensino estarão concentrados na retomada do contato com os estudantes, mesmo que de forma remota, para a manutenção do vínculo. Posteriormente, serão detalhadas normas de atuação no circuito de gestão a serviço das atividades não presenciais. Educação de Jovens e Adultos, GT Educadores EJA. O que é?
Instituir grupo de trabalho de educadores EJA com o objetivo de propor diretrizes pedagógicas e estratégias de fortalecimento dos processos de ensino e de aprendizagem na perspectiva modalidade de ensino. Esse é o setor responsável e aqui é o e-mail de contato para dúvidas ou maiores informações. As principais mudanças são: suspensão da realização dos encontros presenciais, participação dos professores e analistas das superintendências através de formulário online e videoconferência. Os documentos anteriores são a planilha das ações desenvolvidas e também alguns formulários. Os principais envolvidos: diretores escolares, professores, GIRI e analista referência da EJA nas superintendências. Com o intuito de transformar os espaços educativos de educação de jovens e adultos, EJA, favorecendo o protagonismo do estudante e o alcance das suas reais necessidades de aprendizagem e desenvolvimento, a Secretaria propôs a criação de um grupo focal, GT Educadores EJA, constituído de servidores referência EJA das superintendências e professores que atuam na modalidade de ensino, em escolas estaduais e nos Centros Estaduais de Educação Continuada, SESECs, para a proposição de estratégias de fortalecimento dos processos de ensino-aprendizagem na respectiva modalidade de ensino. A periodicidade dos encontros com as regionais metropolitanas A, B e C seria bimestral a partir de fevereiro de 2020, com carga horária de 3 horas cada, sendo previstos 4 encontros no ano. O primeiro encontro já aconteceu conforme o cronograma. A partir das reflexões e sugestões levantadas pelo GT Educadores EJA, serão elaboradas as diretrizes pedagógicas para a educação de jovens e adultos, com o objetivo de propiciar um ensino contextualizado com as práticas sociais próximas da vivência do estudante e que promova o desenvolvimento integral e maiores possibilidades de inserção social para o referido público. Educação de jovens e adultos, resolução SESEC. É a elaboração da minuta para a resolução para a organização e o funcionamento dos Centros Educacionais de Educação Continuada SESEC. O setor responsável é a Diretoria de Ensino Médio e este é o e-mail para dúvidas e informações. As principais mudanças: suspensão da apresentação da minuta em reunião presencial com os diretores. Documento anterior é a minuta da resolução. Os envolvidos são diretores dos Centros Estaduais de Educação Continuada SESECs. A minuta da resolução de organização e funcionamento, ela traz algumas mudanças na sua reformulação, que será analisada e, se aprovada, será validada pela SPP/SB. Educação de jovens e adultos em parceria com o SESI em Minas Gerais. O que é? Formaliza parceria com o SESI para a realização de curso EJA, EAD, no SESEC. Responsável, Diretoria de Ensino Médio, este é o e-mail para contato. Resumo das principais mudanças. A revisão do cronograma considerará a data de retorno das atividades presenciais. Os documentos anteriores, o plano de trabalho e termo de contrato, com o seu respectivo processo no SEI. Os principais envolvidos são a equipe da Superintendência EJA, equipe do SESI Minas Gerais e diretores do SESEC. Aqui nós temos um resumo informando qual que é o objetivo dessa parceria, que é oferecer por meio da educação à distância a modalidade EJA, em especial ao público inserido no mercado de trabalho. O curso é aberto à comunidade e poderá inscrever jovens e adultos que comprovem os requisitos do público-alvo EJA, dentro dos quantitativos de vagas ofertadas. Educação de jovens e adultos, resolução das escolas prisionais. O que é? Elaboração da resolução para a organização e funcionamento das escolas inseridas nas unidades prisionais. A Diretoria de Ensino Médio é o responsável, esse é o e-mail para contato. Os resumos das principais mudanças é que as ações estão acontecendo de forma online, de acordo com o cronograma. Há um drive compartilhado para esses documentos. Os principais envolvidos são a equipe da Superintendência, EJA, SEJUSP e diretorias e diretores de escolas inseridas no sistema prisional. As reuniões estão acontecendo de acordo com o cronograma e de forma online. Ações desenvolvidas nas modalidades de ensino e temáticas especiais. De acordo com o cronograma de ações de educação especial, a ação voltada para a otimização e monitoramento do AE seria realizada no primeiro semestre de 2020. Inicialmente, esta ação alcançaria o órgão central e, ao final, as superintendências teriam uma capacitação por videoconferência para
elucidações finais. Resumo do que é. É um processo de alteração no módulo de atendimento do AE do CIMAD, criação de formulário no DED para monitoramento do trabalho do professor de apoio e inserção de documento na área de saúde de que atesta a deficiência do estudante direto no CIMAD. O setor responsável é a Coordenação de Educação Especial, SEI, e estes são os e-mails de contato. Otimização e monitoramento do AE. As principais mudanças são a paralisação da ação devido ao envolvimento da equipe técnica nas orientações referentes à educação especial para a composição do REAMP. A ação poderá ser retomada durante o teletrabalho, com reorganização do cronograma e execução de alinhamento com as demais equipes envolvidas. Documentos anteriores é o planejamento, os principais envolvidos é o órgão central, subórgãos, assessoria de inovação, equipe de serviço, apoio e inclusão das superintendências ao final. A Coordenação de Educação Especial e Inclusiva estava discutindo a oferta de anos finais do ensino fundamental regular e do primeiro ano do ensino médio para as escolas especiais. Inicialmente, essa ação estava implantada no segundo semestre de 2020 e encontra-se paralisada e será retomada com o funcionamento das escolas. Escolas especiais, oferta de ensino médio e anos finais do ensino fundamental regular nas escolas especiais, reorganização das oficinas pedagógicas. Resumo do que é o processo para autorização de abertura de turma nas escolas especiais de ensino médio regular EJA e ensino fundamental anos finais regular. Reorganização das oficinas pedagógicas ofertadas nas escolas especiais através de elaboração de diretrizes de funcionamento, possibilidade de repasse de recursos financeiros para a manutenção das oficinas. Este é o setor responsável e estes são os e-mails para envio de dúvidas ou informações. Resumo das principais mudanças. Abertura de turmas, previsão para autorização de funcionamento 2020 e 2021, diretrizes das oficinas pedagógicas, paralisação da ação devido ao envolvimento da equipe técnica nas orientações referentes à educação especial para a composição do REAMP. A ação de produção das diretrizes de funcionamento das oficinas será retomada durante o teletrabalho com reorganização do cronograma. Os documentos anteriores. É o planejamento, cujo número do processo do SEI está aqui descrito. Os principais envolvidos são esses órgãos e a equipe de apoio à inclusão das SRS ao final. A implementação de novos centros, CREI, CAS e CAP, também se configura como uma ação da Coordenação da Educação Especial Inclusiva, que acontecerá em duas partes em decorrência do regime de teletrabalho. Primeiro, toda a organização técnica de funcionamento dos centros, assim como reestruturação de resolução vigente dos mesmos e diretrizes de funcionamento, seguirá durante o teletrabalho. Segundo, a efetivação da implementação, funcionamento dos centros, será uma ação para 2021. Abertura de novos CREI, CAS e CAP. Resumo do que é. CREI. Implementação de centros de referência em educação especial nas 29 superintendências que não possuem escolas especiais na jurisdição. CAS. Implementação de 2 centros de capacitação de profissionais de educação de atendimento a pessoas com surdez, sendo um na Zona da Mata e um no Vale do Rio Doce. CAP. Implementação de 1 centro de apoio pedagógico a pessoas com deficiência visual no Vale do Rio Doce. Essa é a documentação e esses são os e-mails do setor responsável. Abertura de novos CREI, CAS e CAP. Resumo das principais mudanças. Implementação dos centros está colocada para o final do segundo semestre de 2020. Houve uma paralisação devido a esse envolvimento da equipe técnica com as orientações referentes à educação especial no regime de atividades não presenciais. A ação será retomada durante o teletrabalho, conforme reorganização do cronograma. Os documentos anteriores é o planejamento e estes são os principais envolvidos, junto com as equipes das SRS, gestores escolares, onde os centros serão implementados. Por fim, as ações voltadas para a realização de seminários e videoconferências com equipes das superintendências para alinhamento das diretrizes da educação especial prevista para o primeiro semestre de 2020 serão reorganizadas para execução no segundo semestre, conforme descritas. Formação da equipe, seminários e videoconferências. Resumo do que é uma ação voltada para a realização de videoconferências mensais com as SRS,
para alinhamento da política de educação especial, ação voltada para a organização de 2 seminários formativos com as superintendências para a apropriação das diretrizes pedagógicas da educação especial. Este é o setor responsável e estes são os e-mails para envio de informações e dúvidas. As principais mudanças foram paralisadas devido à suspensão do REAMP, serão então retomadas no segundo semestre de 2020 após reorganização do cronograma. Os documentos é o planejamento e esses são os principais envolvidos juntamente com as equipes de educação especial das superintendências. Coordenação de temáticas especiais e transversalidade curricular. Dentre as ações previstas pela coordenação de temáticas especiais e transversalidade curricular relacionadas às juventudes e que tiveram início antes do período da suspensão das aulas presenciais, estão o programa Parlamento Jovem Brasileiro, Representantes de Turma e Projeto Jovem Senador. O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação para a democracia de iniciativa do Poder Legislativo Federal. É realizado anualmente em parceria com as secretarias de educação dos estados brasileiros e visa oferecer aos estudantes do ensino médio de todo o país a oportunidade de simular a jornada de trabalho dos deputados federais. Este é o setor responsável e este é o e-mail para informações e dúvidas. Devido à situação de isolamento social, algumas mudanças foram necessárias em relação à inscrição e ao evento presencial. O prazo para as inscrições foram prorrogados até o dia 30 de junho. As inscrições poderão ser realizadas também via WhatsApp, este é o número, disponibilizado pela Câmara dos Deputados apenas para essa finalidade. Não serão aceitas inscrições via Correios devido à situação atual do Estado de Minas Gerais. Poderão se inscrever jovens nascidos entre 1º de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 2004. Não serão exigidos, no ato da inscrição, os comprovantes de matrícula e autorização dos pais. Aqui estão todos os documentos, links para saber mais, inclusive nas redes sociais. Em breve, as orientações sobre o programa estarão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Os principais envolvidos são diretores e professores de ensino médio, superintendências, estudantes, coordenação, Câmara dos Deputados, coordenação do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Representantes de turma. Resumo do que é. A ação visa fomentar a participação estudantil nas escolas e consiste no processo de eleição de representantes estudantis nas escolas da rede de ensino estadual. A ação tem como objetivo criar, ampliar e consolidar canais de diálogo e espaços de interação e construção coletiva nas escolas. Fomentar ações que contribuam para a resolução coletiva de problemas e conflitos comuns no ambiente escolar. O setor responsável é este e este é o e-mail para contato. Resumo das principais mudanças. Interrupção das atividades de eleição de representantes de turma. A retomada das atividades de eleição de representantes de turma e constituição dos conselhos de representantes de turma vai acontecer a partir do momento do retorno das atividades presenciais e divulgação de novo cronograma das etapas da ação. Os documentos que contextualizam a ação é o Memorando Circular número 10 de 2020 e o documento orientador dos representantes de turma com seu respectivo processo no SEI. Os principais envolvidos são os estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais, são diretores, especialistas, o educador referência, as superintendências regionais de ensino e a coordenação de temáticas especiais e transversalidade curricular Juventudes. Projeto Jovem Senador. Resumo do que é. É uma ação do Poder Legislativo Federal realizada anualmente em parceria com as secretarias de educação dos estados brasileiros. Objetivo é selecionar por meio de um concurso de redação 27 estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais do país com até 19 anos, para vivenciarem o trabalho dos senadores em Brasília. Este é o setor responsável e este é o e-mail de contato para dúvidas e maiores informações. O resumo das principais atividades. Atividades estão suspensas, aguardando a definição do Senado Federal. Disponibilização de materiais de estudo para estudantes interessados estão nos sites e nas redes sociais do projeto. Aqui você tem um link para acessar
Em 2020, as informações estão disponíveis apenas no site oficial do projeto Jovem Senador. Os envolvidos são diretores, professores, superintendências, estudantes do ensino médio, da rede estadual, coordenação das temáticas e o Senado Federal. Avaliação diagnóstica e inserção dos resultados. No início do primeiro semestre de 2020, foi proposto às escolas da rede estadual a aplicação da avaliação diagnóstica a todas as turmas regulares do terceiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio da escola, destinado aos componentes curriculares língua portuguesa e matemática. O principal objetivo desta ação é verificar as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes. Após a aplicação das avaliações, a inserção do resultado no sistema banco de itens possibilita, de imediato, a visualização de mapas e gráficos de resultados que fornecem importantes informações acerca da aprendizagem dos estudantes. Avaliação diagnóstica, resumo do que é. Avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática que verifica as habilidades e competências dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio com matriz de referência dos anos anteriores. Esse é o setor responsável e esse é o e-mail para contato, maiores informações e dúvidas. Resumo das principais mudanças. A ação foi paralisada na etapa de inserção de resultados das avaliações aplicadas, impossibilitando a visualização de resultados e geração de devolutivas pedagógicas. A inserção do resultado da avaliação diagnóstica depende da consulta à folha de resposta dos estudantes. Mesmo com o retorno dos professores ao teletrabalho, a ação fica comprometida. Quando do retorno às atividades presenciais, a DAV irá verificar a razoabilidade da continuação desta ação. Os documentos que contextualizam essa ação é a Carta às Escolas da Avaliação Diagnóstica de 2020. Os principais envolvidos são os professores, diretores, especialistas de escolas estaduais, equipe CIMAV das superintendências e a Diretoria de Avaliação dos Sistemas Educacionais. Considerações finais. Este documento expressa as principais orientações a respeito das ações da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, desempenhadas em conjunto com regionais de ensino e escolas. Ressalta-se que eventuais dúvidas que não estejam explicitadas no documento devem ser revistas com as equipes responsáveis, a partir dos contatos exibidos em cada sessão. A equipe da Subsecretaria agradece o envolvimento de cada profissional da Secretaria nas atividades pedagógicas do ano de 2020 e deseja segurança e acolhimento para que possamos juntos superar os desafios desse período único no mundo inteiro.